Aí, pessoal, estamos ao vivo, voltamos. Ficamos um tempo afastados, tivemos umas questões para resolver, questões pessoais, minha, da Simone, e estamos de volta. E o tema da live hoje, muito legal, muito legal. Somos criaturas de hábitos. Por que criamos tantos hábitos? Por que temos tanta dificuldade de mudar esses hábitos, de mudar nossa forma de agir, nossa forma, né, essa rotina diária, não só a rotina em si, mas o nosso comportamento, né, a nossa reação diante de certas situações. Por que a gente não consegue mudar? Muitas vezes a gente vê que tem que mudar, a gente localiza quais são as questões que a gente precisa melhorar, mas a gente não consegue mudar. Por que isso? O que a gente tem que fazer para a gente melhorar esse quesito na nossa vida? E uma questão que pode, às vezes, mudar a nossa vida inteira. A partir de uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito, a gente pode ter um resultado, uma mudança, como eu falei, de vida, uma mudança de perspectiva, né? Esperança de um futuro, às vezes, melhor, enfim, muita coisa diferente pela frente. Então, vamos refletir sobre isso. Vou chamar a Simone aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Muito legal. Gente, a gente vê no dia a dia pessoas trabalhando, às vezes, como eu falei outro dia, aí, dona Simone. Boa noite. Tá ouvindo? Simone, tá ouvindo? Foi? Acho que agora eu tô. Então legal. É, Peraí. Agora foi. eu estava falando sobre o tema da live de hoje, né? Somos criaturas de hábitos. É, E quanta dificuldade a gente encontra em mudar os hábitos. Hábitos que muitas vezes a gente consegue diagnosticar que nos prejudicam ou nos impedem, nos travam, enfim. De toda forma, é um prejuízo, né, que nos causa. E a gente, mesmo localizando, mesmo reconhecendo, a gente não consegue virar essa chave, mudar esse comportamento, sabe, mudar esses hábitos e seguir para uma nova fase da vida, um novo momento de vida, situações que podem mudar toda a nossa perspectiva, né? Toda a nossa caminhada, mudar a configuração em si da nossa vida, né? E nos dá novas esperanças, nos dá novos caminhos e resultados também, né? Outro dia eu fiz uma live mais curta e eu estava falando de uma pessoa que eu vi no shopping, funcionária, ela saiu da loja e saiu caminhando, acho que ela estava indo ao banheiro, ou a horário de descanso dela, aqueles minutinhos que eles dão para a pessoa dar uma descansada. Só que ela saiu da loja andando num desânimo, sabe? Assim, não era desânimo, ela não estava triste, mas ela estava assim, sem perspectiva. Sabe quando uma pessoa anda assim, que não sabe nem para onde que vai? E aquilo me chocou muito, que eu falei, poxa, como que a pessoa chega num ponto de vida que ela não tem mais nenhuma perspectiva de mudança, ela se acomoda, ela se resigna com aquela vida que ela tem, apesar de infeliz. Pelo menos, gente, eu estou falando da sensação que eu tive com a cena que eu vi. Mas tem muita gente vivendo assim, com essa descrição que eu fiz aqui. E a pessoa simplesmente perde as esperanças, né? E ela passa a viver dentro de hábitos, dentro de uma repetição diária, enfim. Mas não é só disso, né? Ainda tem as pessoas que criam hábitos que às vezes elas não reconhecem que são hábitos ruins, levam uma vida dinâmica, trabalham, não chegam nessa situação de desânimo, mas tem hábitos que as atrapalham e elas precisam perceber esses hábitos e começar a fazer algo para aquilo mudar, né? boa noite aí a todos.
que vão assistir a live ao vivo, que vão assistir depois. E sim, esses somos nós, criaturas de hábitos, criaturas que fomos feitos, constituídos de tudo que vivemos, que vimos, que sentimos, que degustamos. A vida nos dá os sentidos exatamente para isso. Você degusta a sua vida, você usa todos esses sentidos, principalmente no seu início de vida, né? Quando você é criança, quando você entra para a fase adolescente, e nisso nós somos eu costumo brincar que criança é um HD livre, né? Tá ali, é como se fosse um terreno sem nenhuma construção. E que você vai subindo prédios. Ah, mas eu não vou subir. Não de forma direta, mas a criança vai criando hábitos pelo ambiente que ela convive. Nós temos como escolher isso quando somos crianças? Não. Você vai ser influenciado pela sua família, pelo seu grupo de amigos, pelos seus vizinhos, não importa com quem você convive ali. Chegando na fase adolescente, da mesma maneira. Você tem todos nós temos essa necessidade de sermos aceitos num grupo e ali tudo que é próximo, meu grupinho da escola, meu grupinho do bairro, meu grupinho de família, o que as pessoas vão pensar, e nisso nós vamos preenchendo vamos dizer, essas estantes vazias da nossa mente. Só que não é somente preenchendo com blocos, vamos preenchendo com hábitos. Hábitos, manias, tradições, paradigmas, não importa o que era falado, o que era visto, o que era pensado. Só que quando você chega na fase adulta, existe aquele ingrediente que eu falo, que é a indignação. Você fica indignado não pelo outro, mas por você. Alguma coisa que não está legal na sua vida, que não está bacana, você fala assim, não, eu tenho que mudar isso. Eu preciso mudar isso. E aí você se depara com o seu eu interior. Esse eu que foi criado, que foi constituído pela sua vida inteira. Ele vai se levantar. Esse seu opositor, porque você tem um hábito, você tem uma mania, você tem um jeito. E é para tudo, para tudo. Tudo nós criamos hábitos. Tudo, se a pessoa prestar atenção, a forma dela sentar, a forma dela se alimentar, como ela coloca. Tem gente que coloca comida separada, tem gente que coloca tudo no prato, tem gente que não come determinada fruta, tem gente que... Todos nós somos assim. Nós temos vários hábitos. Só que quando esses hábitos começam a nos incomodar, chegou a hora de você tentar levantar e mudar isso. Por que eu falo tentar? Porque você vai ter uma resistência. Quando é um hábito simples, eu não tenho costume de beber água, eu posso mudar isso tranquilamente. Agora, quando é uma coisa mais complexa, como eu não tenho o hábito de malhar, aí você vai ter um opositor. Por quê? Vai ter desafio. Vai ter o desafio. Tem gente que se habitua a comer doce. As pessoas são, tô nervosa, tô nervoso, vou lá. Mais para mulher, né? Eu vou lá e vou comer um doce, porque eu fico mais tranquila. Eu hoje encontrei num local que eu fui uma pessoa que ela falou de um determinado creme de avelã famoso, que falou que é proibido na casa dela. Porque, independente
independente do tamanho do pote, se for pequenininho ou grandão, ele vai acabar rapidamente. Caramba. Porque a pessoa não tem controle. O que que ela diz para o corpo? Quem me controla é o meu carro, que é o meu cérebro. Não sou eu que controlo o meu carro. Porque se eu faço um comando, não, eu não vou comer isso agora. Isso não me convém agora. Eu não vou comer. Só que não é bem assim que as pessoas lidam com isso. E você vê, vou só fazer uma abordagem rápida aqui. Você vê o tamanho da dificuldade que a pessoa ela não consegue controlar o hábito. Na verdade, ela eliminou ele da casa dela, mas ela não venceu aquilo. Ela Não. simplesmente se afastou daquilo, né? Porque uma vez que não tem em casa, não está vendo, não come, né? Mas ela não superou aquilo, na verdade. Ela não venceu aquela situação, né? É um começo, claro que é um começo, mas não pode ser simplesmente isso, porque senão amanhã, se você comprar outro pote, 5 meses, um ano depois, puser, ainda está lá a situação. Exato. Então ela não foi resolvida, né? Ela só foi escondida, na Exato. verdade, não Exato. é? Boa noite, Cris. E aí, esse bebê lindo aí que você tem? Beijo, Nome forte, nome lindo, né, Davi? Davi, muito forte. Mas o que que acontece com o hábito? O que as pessoas têm um equívoco é que quando você tem o hábito, você tem algo mais forte que se chama, você criou uma trilha neural. Você tem um hábito que foi forjado dentro de você. E o doce, o açúcar, ele é uma coisa forte. Tem pessoas que eles chegam a comparar o açúcar à cocaína, a uma droga. E quando a pessoa tenta parar de fazer uso do açúcar, o organismo, lembra do opositor? Ele vai se levantar. Aí fala assim: nossa, mas Simone, eu estou fazendo uma coisa boa. Você tem que entender o seguinte: existe o pequeno eu, que é a sua consciência, tudo que você vê, tudo que você faz, é aquele que dá a direção, e tem o grande eu, que é o seu subconsciente. O seu subconsciente, ele não contesta o que você fizer, o que você falar, para onde você for, o que você sentir, ele vai tomar como ordem. Ele não vai contestar. Imagina um ser imparcial, mais do que muitos magistrados hoje dentro do nosso país. Ele é imparcial. Você mandou, ele vai obedecer. Ele não vai contestar a ordem que você deu. Então, quando você tem uma trilha de açúcar, você tem os neurônios, as coisas focadas para aquela substância, você alimentou aquilo, o seu organismo está acostumado com aquele padrão. Para você deixar aquele padrão, você vai ter uma guerra interior. Ele não vai querer que você solte. Então a pessoa começa a sentir dor de cabeça, É. ela começa a ter uma crise de abstinência. Porque a questão não é só psicológica, nesse caso aí, né? Existe uma questão química também. Química, porque o seu cérebro ele vai produzir substância, porque por que você está tirando? Não estou entendendo. Você sempre fez isso. Você sempre organizou dessa forma. O que a gente estava falando na última live? Quando eu falo, eu não tenho, eu sou assim, eu acho que nós temos um corpo que Deus, que o Pai nos deu, independente de credo das pessoas, não importa. Mas, para mim, Simone, ele nos deu uma máquina
super potente. Um cérebro que nós utilizamos o mínimo dele, o mínimo, para uma força máxima que ele pode ter. E a gente causa um colapso nele quando a gente faz as coisas sem pensar, como se nós fôssemos um carro desgovernado e saímos fazendo coisas que vão nos prejudicar a longo prazo. E aí a gente falou da obesidade, que é uma questão muito forte, só que a pessoa que tem isso, ela tem uma trilha neural para que toda a parte dela de alegria, tristeza, frustração, qualquer sentimento, ela vai tentar descarregar na comida. E ela tem essa trilha neural. Então não adianta essa pessoa pegar e fazer a bariátrica, porque foi aquele estudo da USP. Se as pessoas pesquisarem na internet, elas vão ver. É assustador, né? É assustador. Quem fez bariátrica, de todos que fizeram, 92% voltaram a engordar. Caramba. Quer dizer, Coisa então absurda. não é uma questão da cirurgia, é uma questão da cabeça. Tem que mudar, a pessoa tem que voltar para dentro de si e tentar entender por que tem aquele gatilho. Por que eu descarrego na comida? Por que eu descarrego no açúcar? Por que eu vou brigar na rua? Por que eu me irrito? Quando a gente entende que a responsabilidade não é culpa, gente, porque a culpa nos coloca, eu sou culpado. Não, é A culpa é responsabilidade. julgamento. Exatamente. A responsabilidade da sua vida está nas suas mãos. A única pessoa que pode fazer uma viagem interna ao centro de você é você mesmo. Com certeza. Ninguém mais vai fazer essa viagem por você. Ninguém. Se você falar assim, eu não quero fazer essa viagem, eu não desejo, você não vai fazer. E ninguém tem como te obrigar a fazer isso. Você pode até procurar ajuda, um profissional, um terapeuta, qualquer coisa. Ele vai te ajudar, ele vai te dar a mão, te ajudar, te orientar, te dar uma força, enfim, te ajudar a pensar, refletir, né? Te incentivar. Mas ele não tem como te dar a mão, literalmente, te levar por um caminho, né? Essa atitude, esse gesto tem que ser seu. A Cris está falando que tem um livro muito bom, O Poder do Hábito. Eu já ouvi falar. Também já ouvi falar. E tem Muito bom. muita teoria também, inclusive, que fala sobre os 21 dias para se mudar um hábito, para se criar novos hábitos. Tem gente que fala em 90, enfim, tem várias teorias assim. Eu até acho bacanas essas teorias e são legais, mas assim, eu só questiono um pouco a questão do prazo, né? Porque nós somos seres humanos, somos únicos, nós já falamos isso aqui. Nós somos únicos e somos diferentes, né? Apesar de ter a constituição humana física, né? Parecida, mas somos diferentes, somos pessoas diferentes. Então, a gente precisa, cada pessoa, descobrir o seu caminho, a sua forma de lidar com essas dificuldades. Agora, o importante é fazer, é buscar, né? É iniciar. Primeiro, localizar o que são. Porque muitas vezes a gente, de uma forma inconsciente, vamos dizer, mas assim, a gente esconde, a gente camufla os nossos defeitos. A gente não gosta de colocar lupa, né, nos nossos defeitos, porque a gente não consegue muitas vezes pegar essa lupa, localizar aquilo que a gente chama de defeito, que não é defeito, são as dificuldades que a gente tem, né, e pontos onde a gente pode melhorar. Se você olhar para o que você chama hoje de defeito e entender que mudar o nome, onde eu posso melhorar? O que eu posso, aqui, localizei uma coisa que eu posso melhorar. E você você já parou de chamar de defeito, você já diminuiu esse julgamento que você faz. Porque como eu estava dizendo, quando você começa a colocar lupa, você começa a julgar
a se julgar e a se condenar também. E a E culpa? aí, e aí entra um monte de coisa negativa, Não. onde muitas vezes é mais fácil a pessoa simplesmente ela camuflar aquilo, esconder ela. Não vou pensar nisso agora, não vou pensar nisso agora, não quero pensar nisso. E vai protelando e vai deixando, uma hora ela para mesmo de pensar, porque ela já criou, inclusive, uma trilha neural. Toda vez que aquele pensamento tenta chegar, ele já se afasta, porque você já se recusou, você já criou um paredão para que ele não penetre. E aí você chega um momento da vida que você fala assim: eu quero melhorar minha vida, eu quero prosperar, eu quero, sabe, achar um propósito, eu quero me conhecer melhor, eu quero saber quem eu sou, eu quero me valorizar mais, eu quero ter um olhar meu para mim mesmo, porque tem um monte de gente que te julga, tem um monte de gente que olha para você e diz: ah, você é isso, você é aquilo, você é de um jeito, você está fazendo isso, eu não concordo. Ok, as pessoas podem até dizer, mas e eu? O que, que eu penso sobre isso? Essa pessoa acabou de me falar uma coisa, o que, que eu penso sobre isso que ela falou? Né? Então, nessa hora, quando você toma essa consciência, você começa a olhar para dentro, mas com um olhar de amor. Não é um olhar para condenar, não é um olhar para você pegar e falar assim: nossa, eu sou uma porcaria, eu sou um lixo. No filme que eu vi outro dia, o cara falando: eu sou um lixo. Não, não é lixo. Você é um ser humano com um monte de qualidades, um ser humano capaz, um ser humano que foi colocado nesse mundo como todos nós. Não é melhor nem pior que ninguém, mas é você. Então, você aprender a se amar, você conseguir se olhar com um olhar carinhoso de quem se ama. Porque, olha só, quando você ama alguém, né? Um casal, por exemplo, quando se ama, tem defeito. E como tem defeito. Só que você ama a pessoa. Olá, Keila. Sheila! Boa noite. Ei! Saudade de você! Isso aí. E como tem defeito? As pessoas têm defeito pra caramba, mas a gente ama aquela pessoa e releva os defeitos. Aceita conviver apesar dos defeitos, porque as qualidades dela compensam conviver com aqueles defeitos que ocorrem de tempo em tempo. Tomou um susto, né? E a pessoa está ali. Agora, por que, que você não faz isso com você? Por que, que as pessoas não fazem isso também com elas? Aceitam um monte de coisa, mas quando é com elas, tem um julgamento rigoroso, que ela, sabe, um olhar é, é, negativo, um olhar de julgamento, como eu falei, e condenando, não só julga, como condena e pune, inclusive. Falta desse amor próprio, falta desse olhar carinhoso, esse olhar que você reconhece os seus defeitos, reconhece as suas limitações que todos temos, reconhece as falhas que você já cometeu ou não, e em cima dessas falhas, em cima dessas questões que você observou, você encontrar um caminho onde você pode melhorar, como você pode melhorar, o que eu posso fazer em relação a isso, né? E você passar a entender que, apesar dessas questões que você tem para melhorar, você também tem questões maravilhosas, você tem qualidades espetaculares. Quais são essas qualidades? Então, você também precisa reconhecer essas qualidades, porque você vai buscar as dificuldades que você tem para procurar melhorar. Mas você não pode deixar que a sua autoestima vá para baixo. Você precisa alimentar também a sua autoestima. Então, você tem que procurar equilibrar essa situação para que você consiga chegar uma hora onde tudo vai subir, não só as qualidades, mas você vai pegar e falar assim: caramba, olha como eu mudei isso aqui, esse hábito que era terrível meu, tinha anos, 20 anos, sei lá quantos anos que eu não mudava, eu consegui agora. E aí você já passa aquela questão para o lado de cá, para o
lado da sua força, da sua capacidade, da sua superação, né? Cada conquista precisa ser comemorada, né? E aos poucos esses hábitos vão mudando, né? E quando você muda um, você vê que você pode mudar os outros, né? Entendendo, como eu falei, as suas características, as suas limitações, as suas questões e respeitando isso, né? É mesmo? Eu acho que nós estamos falando de todos nós, Pedro. Todos nós temos isso, todos nós. Entendeu? Esse hábito, como eu falei, todos nós somos constituídos de vários hábitos. A nossa questão principal é olhar para a gente, é você olhar para si, porque quando você passa, nós estamos nessa vida, não é simplesmente para você acordar todos os dias, ir trabalhar, pagar boletos, chegar final de semana, ir para uma festa, ter filhos e a vida vai seguindo. Você está aqui nesse plano exatamente para se desenvolver como um ser, como ser humano e melhorar isso para você. Porque quando você melhora em você, quando você se cura, você cura tudo ao seu redor. Você libera a sua luz, a luz de Deus que está dentro de todos nós, para que outras pessoas também façam a mesma coisa. Porque você para de ter o olhar que julga os outros e que se julga, e você vai ter esses novos hábitos. E como você falou, Marco, quando você muda, quando você se habitua a mudar um hábito, né? É interessante que parece um trocadilho de palavras, mas é verdade. Você tem o hábito de mudar hábitos. Hábitos Sim. ruins você troca por hábitos bons. Por quê? Essa trilha neural que era ruim, você vem e coloca outra boa por cima. Essa de bar, ela não deixou de existir. Ela enfraquece, ela fica fininha, mas ela tá ali. E você coloca outro hábito. E você segue a vida exatamente assim, fazendo trocas conscientes, coisas que foram feitas na sua vida, que você viveu, que as pessoas nem sabiam que estavam fazendo. A gente olha e fala assim, nunca vai ser com o outro. Então, por isso que a gente não pode ter preocupação com o outro. Ah, o que o outro pensa, o que o outro faz. Gente, nós nunca vamos ter controle do que o outro faz. Nunca. A gente tem controle, tem poder para gente. Para gente. Então, olhe para si, porque é sempre a respeito de você. O que eu vou fazer com isso? Ah, por que isso me incomoda? Por que isso me dá alegria? Como que eu faço para melhorar isso em mim? É sempre a respeito de você. Sempre vai ser assim. É a respeito da gente. O que a gente falou aqui na outra live? O que é frequência alta? É alegria, gratidão, amor, mas não é o amor romântico, é o amor ágape, o amor que Deus tem por nós, como filhos. Ele olha e fala: olha, esse filho, tá desse, mas eu o amo dessa forma. Ele nos ama tanto que ele permite que a gente não faça como a própria obra dele, da natureza, que é evoluir. As pessoas, às vezes, simplesmente falam assim, elas param na vida. Não quero, não quero. Ela cruza o prazo e falou assim, não vou. Acontece algo na vida da pessoa, a pessoa está lá no passado. Aí você pergunta, não, mas quando que aconteceu isso? Há 10 anos atrás. O tempo parou. A pessoa está há 10 anos, lá atrás. A vida dela não anda, porque ela está parada lá. O amor dele é tão grande que ele fala, ok, é lá que você quer ficar, é lá que você vai ficar. Só que tem consequências. A vida da pessoa está parada e tem que andar.
tem que andar. Nós temos que ser cheios do que é bom. Porque eu até falei isso para uma pessoa essa semana. Eu falei, alguém, eu já vi pessoas falando que o cemitério está cheio de sonhos não realizados, de não sei o que não foi feito. Eu falei, será? Às vezes a pessoa não tem nem consciência disso. Ah, eu tinha um sonho, ficou lá no passado, na infância. A pessoa esqueceu. A vida foi lá, a pessoa entrou, automatizou e a vida seguiu. E ela não fez mais nada. Aí eu falo, o pior cemitério é o que nós carregamos dentro de nós. Quantas coisas mortas nós enterramos dentro da gente? Perdão que não foi dado, mágoa que não foi, um desentendimento que não foi esquecido, uma situação não resolvida, que simplesmente a pessoa poderia liberar o perdão e viver cheio de amor. Não, ela prefere enterrar essas pessoas. Só que tudo que é orgânico e a gente enterra, o que acontece? Ele apodrece. E aí nós desenvolvemos doenças, questões, síndromes, coisas que hoje do mundo moderno, que quando as pessoas vão ver, na verdade, fomos nós que fizemos. Lembra da responsabilidade? Eu Sim. sou responsável pelas minhas escolhas. Ah, é culpa? Não, não é culpa. É ser responsável. Nossa, mas eu provoquei isso em mim? Sim. Só que o que é bom nisso? O poder é seu. O poder é da gente. Então, da mesma forma que a gente entrou, a gente consegue sair. Mas tem que ter consciência disso para conseguir voltar e fechar essa porta e não voltar nunca mais para aquele padrão. Você fica pensando, estou lembrando o exemplo que eu dei no início da live, falando da moça caminhando no shopping, né? Você fica pensando em que momento na vida da pessoa ela desiste, assim, sabe? Porque você falou uma coisa interessante que me lembrou. As crianças sonham. A criança vem para o mundo e ela chega aqui cheia de sonhos. Tudo que ela vê, ela sonha. Ela vê brinquedos coloridos, ela vê doce, pirulito, não sei o que, parque. Tudo é colorido, tudo é legal, bacana, né? Tudo é alegre. Ela desenha desenhos muito legais, com tanta alegria, com tanto sonho embutido ali, né? A gente fala do lúdico da criança, é o Uhum. sonho dela, é o mundo que ela tem imaginário. E aí ela cresce e vira adolescente, jovem, que sonham. Os adolescentes sonham o tempo todo, imaginam coisas, os jovens também, quando crescerem, quando forem adultos, o que vão fazer, como vai ser a vida deles, se vão casar, se vão viajar, se vão ter carro, casa. Imaginam um monte de coisa e sonham, sonham, sonham. E aí você pega, às vezes, um adulto, 10 anos depois, a pessoa parece que murchou, apagou. É como se apagasse um brilho da pessoa. Por onde que isso ocorre? Quando ela abre mão dos sonhos dela, quando ela... E a pessoa vai falar assim, caiu na realidade da vida. Não, ela entrou numa rotina, num hábito que não era... Ela saiu da essência, ela saiu do caminho dela, ela abriu mão dos sonhos dela e achou que não tem outro caminho que não seja entrar naquele fluxo, naquele rio, só que um rio no sentido assim do lugar comum, na boiada, como você falou, acho melhor do que porque rio flui e a gente entende a fluência como uma coisa boa, mas a boiada, você entrar naquela boiada e ser mais um na multidão, mais um a viver a vida de uma forma sem expectativas, de uma forma sem sonhos, sem propósito, sabe? E a gente tem trabalhado tanto nessas lives, nesses estudos que a gente tem feito, a gente tem visto que
uma das grandes questões, uma das grandes dúvidas de uma grande parte das pessoas é o propósito. Qual o meu propósito nesse mundo? Né? Porque outro dia eu falei assim, o que você quer, como você quer ser lembrado quando você partir, quando você deixar esse mundo, né? E uma das coisas é o propósito, porque dentro disso, se você tem um propósito, você vai ser lembrado e seguiu esse propósito, cumpriu esse propósito, com certeza você vai ser lembrado em cima disso. Mas a questão é que as pessoas muitas vezes não sabem qual é o seu propósito, porque elas não se reconhecem na vida em que elas, como está hoje, a vida que elas construíram como ela é hoje. E aí elas passam a ter uma vida monótona, uma vida triste, uma vida sem graça, uma vida apagada, sem cor, né? Quando a criança tinha cor, mas o adulto já não tem, porque ele entrou nessa caminhada monocromática, esse caminho onde todo mundo vai, esse caminho que não tem perspectiva nenhuma de melhoria, de crescimento, de nada. Então, por isso que a gente fala sempre da busca do autoconhecimento, porque quando você se conhece, você começa a se reconhecer, e você vai reconhecer dentro disso esse propósito, né? O propósito está realmente na sua essência, naquilo que você faz com amor, com prazer, né? E que você leva para outras pessoas o transbordo disso que você tem. Então, um artista que faz uma peça maravilhosa, onde as pessoas vão ao teatro, ao cinema e saem dali chorando de emoção, sabe? Se emocionam muitas vezes com a atuação do artista. Você nunca se emocionou com a atuação do artista? Às vezes o filme nem era dos melhores, mas você falou, caramba, olha que artista é esse, olha como está atuando, né? Você vê uma ópera, um cara cantando uma ópera, uma mulher, você se emociona com a atuação da pessoa. Tem uma pessoa que eu admiro muito, que ela toca violino, né? E ela toca ali, de repente você começa a olhar para ela assim, ela está chorando, sabe? Mas não é chorando de tristeza, é porque ela está emocionada, ela se envolve com aquilo que ela faz. Você tem dúvida que essa pessoa está no propósito dela, que ela encontrou o propósito dela, que ela está dentro da essência dela, sabe? Imagina que se todo mundo pudesse trabalhar e se emocionar com o que faz, como essa moça se emociona com a música que ela toca, né? Você sentir prazer, alegria naquilo que você faz, saber que você está levando. Não precisa ser para multidões. Eu já vi enfermeiro ter reação assim, se emocionar com as pessoas, se alegrar com a cura das pessoas. Então, assim, não é multidão, está lidando com um de cada vez ali e se emociona também, está no propósito, está dentro da essência. Isso é muito legal. Isso é encontrar um caminho fora dessa rotina de hábitos que a gente está falando. Essa rotina que é cansativa, que é dolorosa, que é triste, que a pessoa se sente abafada, se sente sem perspectiva de vida. Né? Quando você vê pessoas assim, você entende que tem sim como fazer. Porque você fala uma coisa interessante. Deus não pôs as pessoas aqui para essa aqui vai sofrer, passou na fila, né? Você vai para a fila do sofrimento, você vai para a fila da alegria, você vai ser rica, você não tem, né? A própria natureza é exuberante. Deus coloca, não tem uma árvore que dá uma macieira só no mundo. Tem macieira para o mundo inteiro. Se você pegar, eu, lembrando disso, eu peguei outro dia um mamãozinho desse papaya, cortei, você sabe disso, mas eu estou contando para as pessoas entenderem. Eu cortei, a gente comeu, eu peguei aquelas sementinhas e coloquei no vaso. E larguei lá. Tinha um vaso que estava sem planta, eu coloquei lá no vaso, jogava água nas plantas, jogava no vaso também. Está lotado de brotinho. Monte, todo, não sei se foram todas, mas grande parte brotou. E aí o jardineiro veio aqui, eu conversei com ele e falou, caramba, e agora? Um monte. Eu falei, Marco, vai crescer.
e o mais forte vai vingar. Porque um vaso pequeno, um monte de mudinha, não vai dar para todos. Ele vai crescer e aquele que morreu vai alimentar a própria terra para o outro que está crescendo. Não se perde, se falar, mas vai morrer, que pena. Morre não, é orgânico. Aquilo enriquece a terra e ele cresce ali junto. Então, assim, olha que prosperidade, olha que abundância que a gente tem no mundo. E a gente fala assim, ah, não, mas eu não sou abundante, eu não tenho. Poxa vida, gente, olha, precisa Eu realmente falo, ter um olhar mais carinhoso com a gente mesmo. eu falo que se as árvores, né, que nascem, eu gosto de falar da mangueira porque é uma árvore que eu sou apaixonada. Você imagina uma árvore que você planta um caroço, e ela dá uma árvore tão grande, às vezes tão larga, que você não consegue nem abraçar o caule, de tão larga que ela ficou. Ela se estende como se fossem antenas levantadas, com os braços levantados em contemplação do céu. É assim que eu vejo as árvores. Eu vejo a mangueira, né, de uma forma especial, mas as árvores, de uma forma geral, eu olho assim, como se fossem seres com os braços erguidos em contemplação do céu, que elas fazem parte. E se as árvores pensassem como nós, seres humanos, nós teríamos um monte de bonsais espalhados pelo mundo. Elas não iam crescer, É verdade. porque o ser humano, ele veio para cá para brilhar, para crescer. Como você falou, a criança, todos nós, quando nascemos, temos um cristal, existe um brilho dentro de cada criança quando você olha. A criança vai crescendo e aí as questões que vão passando, esse cristal acaba ficando turvado e tudo. E qual é a questão da gente quando a gente pega uma fase adulta? É descobrir exatamente o que eu posso fazer para limpar esse cristal. Quando a gente falou que nós somos pessoas que estamos em construção e isso nunca vai acabar, porque a gente fica se lapidando. O correto é isso, é você se tornar cada dia um ser humano melhor. Se ainda há algo, vamos dizer, de menor valor te incomoda, tem alguma coisa errada. Porque quando você chega num nível, teve hoje uma pessoa que postou um vídeo falando que teve esse festival em São Paulo e que uma pessoa disse que Jesus era homossexual. E isso causou um bafafá na internet. Eu entrei na postagem e falei assim: quando eu vejo essa cena, eu tenho compaixão da pessoa, porque o pai não colocou a gente aqui para isso, principalmente para ver esse desrespeito do credo, das coisas, das pessoas. E assim, o pai que eu conheço, o meu pai celestial, ele não tem incômodo nenhum a respeito de uma declaração dessa. É como se eu, adulta, me preocupasse com o xingamento de uma criança de 2 anos. É tão diferente, é tão distante, que ele vai olhar e vai falar: o que que muda se você olhar para o sol e xingar o sol? O sol vai deixar de ser o sol? Não vai deixar de ser o sol. E Deus não vai deixar de ser o eu sou. Ali é ele e acabou. Então, na verdade, eu tenho compaixão de uma pessoa que faz isso, porque eu tenho consciência de que ela não está aqui nesse plano para fazer isso. Ela está aqui para se desenvolver, mas ela pode se negar a fazer isso? Claro que pode. É o livre-arbítrio dela. E dentro desse livre-arbítrio, a única coisa que ela tem que lembrar que mesmo que ela se negue, ela está lançando uma semente. E toda semente lançada, ela cai em solo fértil.
ela vai germinar. E quem vai comer esse fruto doce ou amargo é ela. Mas ninguém. O fruto é dela, porque o plantio foi dela. Foi ela que Nossa, fez. um critério de justiça maravilhoso. Então, quando a gente olha uma pessoa que está passando por uma situação, nós não devemos sentir pena, e sim compaixão. Compaixão você pode ajudar a amenizar. Agora, mudar aquilo ali, fazer algo, não, porque a pessoa tem um caminho. É da pessoa, faz parte do desenvolvimento. Quem a gente tem que mudar, quem a gente tem que lapidar, quem a gente tem que amar incondicionalmente, somos nós. Nós temos que nos amar de forma incondicional, porque assim você se desenvolve, né? Você tem aquele olhar, como você falou, não tem olhar de culpa, tem um olhar de responsabilidade. Eu tenho responsabilidades comigo. Eu não vou fazer determinadas coisas porque eu sei que isso vai me machucar, eu sei que isso vai me ferir. Então você passa a se cuidar da melhor maneira, entendeu? Você deixa de ser, olhar para as situações de fora e ficar só olhando para fora. Você vira o olhar do observador para você. Eu vou me cuidar. E quando você faz isso, você melhora esse diamante, esse brilho que tem dentro de nós, nós limpamos como se fizéssemos uma cirurgia de catarata, mas no nosso coração. E aí a gente passa a ver a vida, ela passa a ter um brilho diferente. Diferente. Sim. Inclusive, às vezes, quando algo dá errado, né? A gente aprende a entender que, às vezes, quando uma coisa dá errada, ela, na verdade, não está dando errado. Às vezes, ela está nos protegendo de algo pior. Às vezes, ela está nos conduzindo para algo melhor. E aí, lá na frente, você olha e fala assim, caramba, se aquela coisa lá atrás não tivesse dado errado, eu não estaria aqui hoje, sabe? E regozijando com essa vitória. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado. Há poucos dias a gente falou sobre filas, né? E você falou, às vezes você está numa fila, você olha para a fila do lado, ela está andando mais rápido, você vai para lá, e aí a fila que você foi, puf, empaca, e a que você estava começa a andar, e por aí vai. E, por incrível que pareça, desse dia para cá, eu comecei a passar por isso várias vezes no trânsito, né? Passo para a fila de cá, e de repente um carro lento e tal. Eu até comentei com a nossa filha outro dia, falei, Luísa, olha isso. A gente mudava, né? E eu falei assim, respirei. Então tá bom, É, vamos com calma, é isso que eu tenho. é Vamos com paciência, está calma. te pedindo paciência. E assim, olha, não foi um dia, foram vários, deve ter assim uns 10 dias para cá que eu estou vivendo isso. E eu parei e falei assim, tá bom, eu vou viver isso até eu entender o que eu preciso entender em cima disso. Porque essa questão de fila, eu já tinha consciência disso, né? Que às vezes a gente tem a impressão que a fila está indo rápido, a gente tem essa de, olha, a Suiane, boa noite. Nossa! Que bom. A mãe dos Mamamos de gêmeos. super bebês. Isso aí. Como tá, Henrique? Saudade de vocês. Então, você começa a ter um olhar diferenciado para as situações, mesmo aquelas que parecem ruins. Então, e você olhando assim, até a situação ruim, ela se torna menos ruim, ou aceitável, ou até boa. Porque você mudou o seu olhar, não porque a situação mudou. Né? Manda um beijo pro meu irmão aí. Então você começa a olhar, você falou dessa pessoa que falou sobre Jesus ser homossexual e tal. O que eu vejo nisso é uma semelhança a uma criança que está pedindo ajuda. Que às vezes a criança você começa a exigir demais dela ou forçar muito, ela começa a fazer pirraça ou fazer atrevimentos, situações assim, porque ela está chateada, ela está triste, ela não sabe
como se comunicar, ela não sabe como te pedir ajuda, ela começa a fazer um monte de coisa errada. E o olhar do adulto não é punir, é olhar para ela e entender, por que essa criança está fazendo isso, gente? Ela tem alguma coisa que ela tá precisando de ajuda. Eu vejo uma pessoa, apesar de adulta, fazendo isso, o lado infantil dela está pedindo socorro. Ela está realmente fora, porque assim, você falou uma coisa muito certa. Isso para Deus, sabe? Se alguém virar para você e falar assim, você, sabe, sei lá, te zoar por alguma coisa, você está tão tranquila na sua paz que aquilo ali já não te afeta, Sim. sabe? Então, você imagina a gente que é ser humano, a gente já consegue chegar num ponto desse, você imagina Deus. Você vai falar, porque Jesus era homossexual. É. Gente, não atinge, mas atinge, sim, muitas pessoas, outros seres humanos, que também estão, às vezes, com problema para entender o que a gente está falando. Sim. Jesus não vai se incomodar, Deus não vai se incomodar, por que você está se incomodando? Por que isso te incomoda Entendeu? tanto? Ele não precisa, eles não Não, ele não precisam de precisa de juiz, de defesa. advogado, não É, precisa, né? eles são. De Por isso que eu falei, ele não vai defensor. deixar de ser o eu sou. Exato. E aí a pessoa fica indignada, a pessoa fica revoltada, à toa, perda de tempo, Tadinha. né? Fala assim, Uma situação dessa, como você falou, você se compadece da pessoa, fala, caramba, por que essa pessoa está sofrendo a ponto de chegar a uma agressão assim, né? Porque ela não quer agredir uma pessoa, ela quer agredir geral, porque ela sim, pega e fala ela assim, quer, é católico, é evangélico, não sei o quê. Quando ela ela agride quer Jesus, causar. quando ela Então, agride Jesus, ela agride todos, é, né, na cabeça dela, todos aqueles que acreditam nele, o seguem. e aí você, Então, e aí você imagina como entra no hábito. Se ao olhar uma situação dessa, a pessoa tem o hábito de se irritar, ela tem que tirar esse hábito, porque quando você se irrita com o que o outro fez, o poder não está em você. Você acabou de entregar seu cetro para outra pessoa. O seu poder de controlar as suas emoções não estão com você, estão com o outro. Porque entregou. o outro que controla, dependendo do que o outro faça, dependendo do que o outro fale, dependendo de uma situação externa, eu vou ter a minha reação. Oi? Não. Aí não dá. Se você tem a consciência de quem você é, você simplesmente aquilo não te atinge. A pessoa vai falar, vai gritar, vai esbravejar o que quiser. Simplesmente aquilo, oh, coitada, entendeu? Que pena que pensa assim. Uma pena, porque assim, a pessoa não deixou de ser filha dele. Nossa, vai ser. Não, é filha também. Então, assim, esses hábitos, eu falo que essas situações são até treinamento. Ah, você já está treinado nisso? Já está treinado? Vamos colocar você à prova. É igual na escola. Vamos colocar você à prova. Começam a acontecer situações, como aconteceu com você do trânsito, como outra pessoa ontem que eu tive, que a pessoa ficou irritada e eu falei assim, fique tranquila, isso já foi resolvido. E eu fui lá e respirei, porque, entendeu? Se fosse a Simone de 10 anos atrás, ia virar um... Eu falei, não, peraí, o cetro é meu. Eu fico lembrando o tempo inteiro, o cetro é meu, o cetro é meu. Falei, não, fique tranquila, eu vou baixando a voz, falo, tá tudo bem, tá? Deus te abençoe. Puf, virei as costas e fui embora, entendeu? É Então, porque você não é um barco desgovernado, né? não, eu não quero, isso aí eu dispenso. Porque senão você fica à mercê dos outros. E não é a respeito do outro, é a respeito de mim. Então, eu vou me cuidar. Então, o pequeno eu
vai ter uma posição, mesmo quando ele tem, eu falo, vamos fazer o que tem que ser feito, porque nós somos adultos. Senão a gente vai virar o quê? Voltamos para a Idade Média, né? Gladiadores, coisas assim. Não, 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 peraí. Entendeu? Uma pena. Então, essas situações eu vejo como treinamento. Treinamento realmente é mudar hábitos. Mudar hábitos, porque quem vai ter benefícios com isso, adivinha? Somos nós. Nós. Assim. Nós nos lapidamos todos os dias. Você falou, há poucos dias, numa outra live, a gente falou sobre aquela estátua, né? Que foi criada, assim, achei, sabe, a ideia, como eu falei, do artista, Fantástico. é fantástica. Ele conseguiu captar a essência da vida ali, da nossa vida, né? O Exato. fundamento. A gente nasce e a gente passa a vida inteira em construção e não tem ninguém pronto Não, e nunca vai estar. nunca. Se a pessoa achar que ela está pronta, aí é que está É, precisando não. mesmo de se conhecer melhor, de construir, porque o tempo inteiro a gente, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se conhece, vira um caminho sem volta, né? Você começa a se encantar por novas coisas, por novos conhecimentos e buscar mais. E aí, quanto mais você busca, você descobre que ainda tem muita coisa que você quer aprender. Você fala, poxa vida, por que eu cheguei nessa fase da vida e eu não tinha visto isso ainda? Gostaria É, de já estar lá na frente com esse conhecimento, porque tem coisa lá que eu quero aprender, mas que para chegar nisso, eu sei que eu preciso antes ver esse aqui. Eu preciso antes ver esse vídeo. Olha, volto a dizer, a live está quase acabando, a gente tem 1 hora de live, né? E eu volto a dizer, eu já falei, a internet tem muita coisa boa para a gente aprender. tem E as mesmo. pessoas hoje têm feito um péssimo uso da internet. Um uso Não pouco todos, produtivo. né? Mas assim, Sim, claro. Né? Quando a gente fala, não dá para jogar todo mundo no mesmo pacote. Né? Mas a gente tem visto muita gente fazer isso. Né? Principalmente jovens, porque a internet ela seduz, ela tem jogos, ela tem esse rios que você fica vendo a vida dos outros o tempo todo, é piadinha, é comédia, é dança, é não sei o que lá. E aquilo, você passa um, passa outro. E quando você acha um que você gosta, você já comeu uma fruta picada? E aí você come um pedaço, come outro, come outro. De repente você come um super gostoso. E aí você vai comendo mais, buscando um que seja tão gostoso quanto aquele que você tinha comido. Né? E o Rios é a mesma coisa. Você vê um, você fala, nossa, esse Rios é muito legal. E você começa a buscar outro que seja tão bacana. Só que para isso você vai ver 15, 20 e o tempo voa e foi mal usado. sim, Tem muita coisa legal, tem muita coisa de valor, tem muita coisa que vai nos ensinar, que vai nos dar uma luz. Pode não dar caminho. Eu falo também sempre aqui, a gente não está aqui para dizer que é assim e pronto. O que a gente está aqui é para levar as pessoas a refletirem. Né? Nós temos a nossa forma de pensar, nós estudamos, nós aprendemos muita coisa, a gente criou nossos conceitos, né? E temos o nosso aprendizado. A pessoa pode discordar, ela pode discordar, mas ela pelo menos ela já refletiu. Ao discordar, a gente levantou nela uma reflexão, sim. entendeu? E aí ela vai desenvolver isso como ela achar melhor, ela vai procurar o caminho dela, ela vai também estudar, ela vai se aprofundar nisso. Já já ganhamos, sabe? Já conquistamos algo bacana. Então, a nossa ideia aqui é trazer essa luz, né, para as pessoas poderem olhar melhor, ter olhar com uma outra visão, sabe? Dar uma clareza para que a pessoa possa refletir sobre isso, sair dessa vida mecânica, automática, como eu falei da moça lá no começo, ela todo dia a mesma coisa, aquela vida monótona, aquela vida que ela praticamente desistiu das esperanças. Né? Tem esperança sim, sempre tem. Com certeza. Mas vamos continuar com esse assunto amanhã, porque senão a gente, daqui a pouco, quem decide somos nós.
Senão ele acaba decidindo pela gente e Não. isso aí não é a nossa praia, tá? Nos vemos então amanhã. Boa noite a todos. E amanhã aqui, com certeza, firmes e fortes, fazendo nossas escolhas, criando nossos hábitos maravilhosos. Aí, pessoal, fiquem com Deus. Até amanhã.